Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria poder nos encontrar de novo, depois de tanto tempo, sem essa reunião familiar e eucarística dos domingos. Talvez nem tenhamos dado contas, mas se passaram 4 meses. Ainda me lembro muito bem da última missa que nós celebramos aqui no mês de março, já não rezando mais o Pai Nosso de mãos dadas, mas ainda juntinhos, e de lá para cá mergulhamos numa crise dessa pandemia, que certamente trouxe muita mudança em nossas vidas. Mas a vida é mesmo um eterno recomeço. Dizia São Francisco de Assis: vamos começar tudo de novo, porque até agora nada fizemos. E se é para começar, vamos começar, e tomara que estejamos começando do jeito certo, do jeito que seja do agrado e da vontade de Deus. E nada melhor, amados, do que começar ouvindo a palavra de Deus. Agora, é claro, não dá para começar pesaroso, não dá para começar sem fé, não dá para começar se a gente não busca se renovar e entregar aquilo que está pesando, dificultando a nossa caminhada nas mãos daquele que tem a capacidade de acolher. Porque se a gente fica pesaroso, remoendo, sofrendo com o que aconteceu, a gente não consegue dar passos. É como se estivéssemos carregando, sabe, um peso nas costas, algo que estivesse dificultando nós darmos passos. Eu digo isso porque aconteceu muita coisa, e eu disse, repeti nessa semana aqui, depois que começamos as missas, que de certa maneira, quem menos foi atingido com a pandemia, mas certamente foi atingido com alguma coisa. Evidentemente, alguns sofreram mais ou têm sofrido mais, porque talvez perdeu um ente querido, porque alguém da família se infectou, sofreu talvez porque aquele infectado custou se recuperar. De certa maneira, não tem como a gente estar no meio de uma pandemia como essa e não ser atingido. Por menos que a pessoa dê importância para isso, mas ela tem uma vida mais restrita por causa da pandemia. Então todos nós sofremos. E eu acho que nesse sentido, nós aqui, eu, vocês, somos privilegiados, porque nós temos o privilégio de hoje estar aqui e de colocar nas mãos de Deus a minha dor, colocar nas mãos de Deus o meu sofrimento, de colocar nas mãos de Deus as minhas angústias, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, mágoas. Talvez a gente tenha medo de dizer, talvez muitos de nós estamos com raiva ou tristes com Deus. Talvez alguém não vai querer vir durante esse período na igreja, porque está com raiva de Deus. Agora ninguém vai dizer: Deus, eu estou com raiva de Ti, eu estou decepcionado. Mas ficamos. Quando Deus não faz a nossa vontade, quando nós perdemos o ente querido, nós ficamos tristes com Deus, magoados, porque não era aquilo daquele jeito que nós queríamos, mas aconteceu. Entender tudo que está acontecendo, não conseguiremos agora. E não me perguntem, a igreja também não sabe explicar. Apenas nós confiamos que tudo está nas mãos de Deus e que Deus saberá conduzir o momento e que Ele sabe o que é melhor. Cabe nós, nesta manhã, colocar nas mãos de Deus, é domingo, dia de louvor, tentar de novo abrir o coração. Abrir o coração, porque se a gente ficar, amados irmãos, com o coração fechado, por tudo que aconteceu e está acontecendo, o sofrimento só vai aumentar. Só vai aumentar. Porque a mágoa, a tristeza que eu vou carregar, ela só vai me fazer sofrer. Quer dizer, se era para eu sofrer durante esses 4 meses, eu vou sofrer todo o ano. Então, eu tenho que pedir a graça hoje para recomeçar de novo. Senhor, aconteceu tudo isso,
eu não entendo, não aceito, mas eu sei que tu sabe o que é melhor. Me dá hoje, estou aqui, magoado, ferido, triste, angustiado, mas eu estou pedindo a graça para poder começar de novo. E é feliz, amados, é feliz aquele irmão, aquela pessoa que sabe começar de novo. Que sabe começar de novo. Então louve. Eu sei que é difícil. E a melhor forma de tirar uma dor que dá no coração, sabe como é? Louvando. Louvando, pedindo perdão e louvando, não é? Louvando por aquilo, ou as mínimas coisas que você consegue ver. Porque por mais que tenha acontecido coisas ruins, mas eu tenho certeza que ao final de tudo, nós vamos conseguir tirar alguma lição para a nossa vida. Até porque nós temos visto que parece que nós só aprendemos mais na dor, infelizmente. Quando eu falo isso, eu não falo isso de vocês, eu falo isso de nós, estou falando de mim também. Às vezes a gente tem que apanhar para poder entender que não é daquele jeito, que não é assim. Então levante a cabeça, vamos levantar a cabeça. Não é? Somos felizes porque estamos aqui, somos felizes porque Deus está nos dando uma nova oportunidade, é isso, não tem como não entender de outra forma. Se nós estamos aqui, somos escolhidos de Deus para algo. Nós não estamos aqui ou continuamos com a vida à toa, não. Se estamos aqui, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Não é? Aqueles que foram chamados por Deus, eu creio, acredito que a missão deles se encerraram. Mas se nós estamos bem aqui, é porque ainda temos algo a cumprir e realizar. Não é? Ou Deus está nos dando uma oportunidade, quem sabe, de ver as coisas de forma diferente. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Louve por isso. Se você não está conseguindo ver nada de positivo, louve, porque Deus te deu a oportunidade de estar aqui. E se você está aqui, comece de forma diferente. E o ideal seria que começássemos da melhor forma possível. Eu acredito que a melhor forma é aqui, ouvindo a palavra de Deus. Muito bem, amados, eu queria começar hoje, não pela primeira leitura, mas pelo Evangelho, porque o Evangelho nos ensina muito. Vocês perceberam, aqueles que acompanharam as missas em casa durante esses dias, a liturgia desses 3 últimos domingos focaram nas parábolas, e as parábolas iam nos ensinando a ver o que é o reino de Deus. Especialmente no domingo passado, né? E eu dizia que o reino de Deus, ele começa com a pessoa de Jesus. Mas Jesus tem que estar no centro, mas tem uma série de outras coisas que nós devemos praticar, fazer. Não basta Jesus estar no meio de nós. Ele é o fundamento, é onde tudo começa. Porém, por meio dele, nós devemos aprender a fazer e praticar tantas outras coisas. E eu acho que esse recomeço representa isso, a construção do reino de Deus. E a construção do reino de Deus passa por uma palavra muito bonita e significativa: partilha. Partilhar. Ninguém consegue construir uma vida boa sem partilha. Partilha em casa. Quantas coisas nós poderíamos partilhar mais em casa? Os irmãos partilhar o que tem entre um e o outro, marido e mulher partilhar melhor o dinheiro, as funções de casa, as responsabilidades, tudo isso são forma de construir o reino de Deus. Agora, no Evangelho de Mateus hoje, que nós vamos refletir, está no centro do Evangelho. Está no centro do Evangelho, capítulo 14, porque o Evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos, e aqui, pelo capítulo 14, está mais ou menos no meio do Evangelho, e Jesus vai se ocupar, ou Mateus, nesse 14º capítulo, a falar da partilha, daquilo que seria o reino de Deus em termos de partilha. O que aconteceu? Jesus havia recebido a notícia que João Batista tinha sido martirizado. Nós lembramos muito bem daquela história, que
João Batista tinha sido preso porque ele tinha denunciado Herodes, a mulher de Herodes, que não era de Herodes, era de Filipe, seu irmão, que agora estava morando com Herodes. E como ele estava denunciando aquilo que era errado, Herodes havia mandado prendê-lo. E a filha da mulher de Herodes tinha dançado para Herodes e o agradou. E ele pediu, disse a ela que ela podia pedir o que quisesse. E ela corre para a mãe, e a mãe disse: nós queremos a cabeça de João Batista. E como o rei tinha se comprometido diante da corte, teve que fazer o que tinha dito. Deu-lhe a cabeça de João Batista em um prato. E quando Jesus recebeu essa notícia, Jesus ficou angustiado, triste, porque a morte de João Batista era um prenúncio da morte de Jesus. Quer dizer, quando Jesus ouviu falar que João tinha sido morto, ele entendeu que ele também haveria de morrer. Então é claro, quem é que vai saber que vai morrer e vai ficar feliz? Mesmo Jesus. Sentimento humano. E aqui é bom lembrar que Jesus era Deus e homem. Esse é um sentimento de homem, de gente que tem medo da morte. O que fez Jesus? Foi para um lugar deserto para refletir, rezar sobre isso. Mas aqui, amados, percebamos, está no meio do Evangelho de Mateus. E se está no meio do Evangelho de Mateus, Jesus já era muito conhecido. Mas é bom lembrar que Mateus quer fazer de Jesus o novo Moisés. E o que Moisés fazia? Ia muito ao deserto, subia a montanha para poder depois falar ao povo. E Jesus vai ao deserto e vai ao encontro dele uma multidão de pessoas, sedento da palavra, pão espiritual, mas sedento também do pão material. Ouviram falar de Jesus, da fama de Jesus, que Jesus curava sem fazer o interrogatório do que a pessoa fez para estar sofrendo aquele mal. Jesus perdoava sem fazer nenhuma restrição. Evidentemente que é tudo que nós queremos, alguém que nos acolha sem antes fazer um julgamento do que nós fizemos. Por isso essa multidão ia atrás de Jesus até no deserto, porque queriam ser curadas, queriam ser abraçadas, acolhidas. Não tem coisa melhor do que quando a gente está sofrendo, a gente encontra alguém que acolhe a gente, abraça, acolhe o sofrimento, o erro da gente, sem antes fazer ou dar aquela lição de moral. E era isso que Jesus fazia, acolhia, abraçava. É isso que nós estamos precisando, amados, de um abraço, de uma palavra, e até isso essa pandemia nos tirou. Eu tenho ido em alguns velórios, força do ofício, viu? Força do ofício, a gente tem que ir. Nem deveria, não é? No meu caso, eu não deveria, nem deveria estar aqui. Sou hipertenso, diabético, enfim. Mas a gente vai, é um sofrimento porque a gente não tem palavra para confortar quem perde alguém. Mas a gente podia antes dar um abraço na pessoa, um aperto de mão, agora nós não podemos. Mas ainda é pior, amados, sabe por quê? Porque tem gente que nesse período nem pode velar os seus entes queridos. Imagine, né, quem perde um ente querido para a pandemia, para a Covid, a forma como a pessoa é sepultada. É triste, é doloroso demais. Acho que é isso que machuca mais a pessoa. Não poder velar, sepultar com dignidade os seus mortos. Mas nós entregamos tudo nas mãos de Jesus. Portanto, amados, então essa multidão queria ser abraçada, acolhida por Jesus. E Jesus faz isso mesmo. Jesus faz isso, cura. Jesus sente compaixão, amados, que é diferente de ter pena. Sentir compaixão, sabe o que é? É um sentimento divino.
sentimento divino, que nós não conseguimos ter esse sentimento. Nós não conseguimos, esse sentimento é de Deus. Nós não conseguimos porque nós ficamos centrados muito em nós. E por ficarmos centrados em nós, não conseguimos ir ao encontro do outro do jeito que o outro precisa. Então isso é um sentimento divino. Ter compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Eu sentir lá dentro de mim, nas entranhas, lá dentro, sentir o que o outro está sentindo. Já que eu não posso passar, mas eu sinto. E Jesus sentia a dor, o sofrimento do povo. Por isso ele se enchia de compaixão. Ele acolhia. Ele deixava o que estava fazendo para ir acolher e receber o povo. Mas ao final da tarde, aquela multidão já tinha ouvido a palavra, já tinham se alimentado espiritualmente, agora queria o pão material. E os discípulos vão para Jesus: Senhor, despacha esse povo, despacha, porque já é tarde, e é muita gente, eles precisam ir aos povoados, vizinhos, comprar alguma coisa. É mais ou menos na prática que nós fazemos, não é? É mais ou menos. Na hora do aperto, dessas dificuldades, vai embora, né? Vai embora, não dá mais, não aguento mais, vai viver a tua vida, não é? Na hora da dificuldade, a gente desfaz um casamento, na hora da dificuldade a gente sai do emprego, na hora da dificuldade a gente quer abandonar tudo. E o discípulo, na hora da dificuldade, quiseram o quê? Despachar o povo. Mas Jesus disse: não, de jeito nenhum. Dai-lhe vós mesmo de comer. É uma coisa que a gente tem que entender, que na hora da dificuldade, é que a gente tem que estar mais juntinho. É na hora da dificuldade que nós temos que compartilhar das coisas. Mas quando se trata da questão do pão, o problema da fome, quem vai resolver não é político nenhum. Sabe por quê? Porque senão já teria sido resolvido. Mas nenhum, amados, vai resolver. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser do meio, pode ser do lado, pode ser de cima, pode ser de baixo. Ninguém vai resolver. Agora, nós somos muito abestados, porque a gente fica brigando por alguém que não vai resolver os nossos problemas. Eu entendia por um certo tempo que as políticas poderiam ser criadas e resolveria a problemática do nosso povo. Mas isso nunca vai acontecer, gente. Padre, você está sendo pessimista. Não. E eu até discordava de certas coisas que nós fazemos, tirando a responsabilidade da política. Mas eles não vão fazer, nunca. Se não houver da nossa parte partilha, não vai resolver. E o problema da fome é um caso assim. Político nenhum vai resolver o problema da fome. Político nenhum. E Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Aí os discípulos refletiram: como é que vamos dar comida para esse povo? E aí eles saíram perguntando: tu tem o que aí? Tem um pão. E tu tem o que aí? 2 peixes. Tu tem o que aí? 5 peixes. Quer dizer, quando cada um começou a colocar o que tinha, acabou dando muita coisa. Vou fazer aqui uma comparação. Se a Neide desse só ela a oferta dela para a igreja, só ela desse o dízimo, ao final do mês isso não daria nada diante de tantas coisas. Mas a junção da oferta, do dízimo, da contribuição de cada um, quando chega no final do mês, dá muita coisa. Mas porque todo mundo partilhou. Então, quando há partilha, amados, acontece aquilo que o Evangelho fala. Acontece o milagre. Acontece o milagre. Não há milagre sem partilha. E aí o que a gente às vezes quer é só que Jesus faça um monte de milagre, para a gente ficar assim, deitado eternamente de braço aberto.
que a gente quer. A gente sempre quer que os outros assumam a nossa responsabilidade. Nós nunca queremos ter responsabilidade. Nós transferimos a nossa responsabilidade para os outros. Não foi fulano, não foi Beltrano, mas eu não tenho nada a ver com isso. É assim na igreja, é assim em casa, é assim no trabalho. Eu nunca quero ter responsabilidade. E quando eu não tenho responsabilidade, não tenho compromisso, não acontece partilha, não acontece milagre nenhum. Então o que Jesus está chamando é o quê? A partilha. Faça a experiência dentro de casa. Se todo mundo, olha, quem trabalha dentro de casa, marido, mulher, filhos, todo mundo botasse o dinheiro numa caixa, no final do mês, todo mundo colocasse, no final ia dar muito dinheiro, gente, dava muito dinheiro, mas o problema é que a gente não faz isso, e quando faz, não bota todo, não bota todo, não bota todo, porque isso aqui é a minha parte, não é? Todo. Eu fui religioso, só que essa era muito ruim. Eu fui padre religioso, a gente nem via o dinheiro da gente não, sabe? Não é um padre ganha 2 salários. A gente não vê não, não via não. Não é? Ia direto para o caixa. Agora, se você precisasse, depois aquele que cuidava do dinheiro lhe dava. Mas na vida civil não é assim. Cada um que trabalha se entende que o dinheiro é seu, não é? Porque foi eu que suei. Mas por causa disso, às vezes o dinheiro não rende nada, não rende nada. Então é isso que falta na família, é isso que falta na sociedade, é isso que falta na igreja, é isso que falta em todos os lugares, partilha. Se tiver partilha, ali vai acontecer um grande milagre. É por isso que na primeira leitura nós encontramos o profeta Isaías profetizando, falando ao povo que estava exilado, chamando eles à partilha. Venham, voltem, vamos partilhar. Vós, vem experimentar, comer sem pagar. Mas esse comer sem pagar só se dá quando se tem partilha. Quando eu partilho, eu vou suprir a necessidade da Daurimar, que não tem nada o que comer. Imagine que só comesse quem tivesse dinheiro. Tinha muita gente morrendo, né? Mas a gente não sabe, mas tem muita gente que come porque tem os outros que partilha, que dá, que tem coragem de abrir, não é? De partilhar um pouquinho do que tem. Tem gente que não trabalha, não porque não quer, porque não conseguiu, ou porque não encontrou, mas a pessoa consegue comer porque tem alguém que partilha. Então vinde vós partilhar e alimentar aqueles que têm fome. Dá-lhe vós mesmo de comer. E é com essa mentalidade, amados, que nós queremos iniciar esse novo tempo, pensando em nós, porque nós não podemos amar os outros sem também nos amar, mas não vivendo no egoísmo, ou sendo egocêntrico, ou no narcisismo, mas eu penso em mim e não deixo também de pensar nos outros. Assim como eu tenho necessidade, o outro também tem. E se eu partilho com quem não tem, quando eu não tenho, alguém vai partilhar comigo. Que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, a sua força, para que nós possamos sair daqui restaurados, renovados, fortalecidos, e assim nós possamos então vencer as dificuldades do momento presente, e pela graça de Deus essa pandemia possa desaparecer, e assim nós possamos viver e sermos os construtores do reino de Deus pela partilha. Deus os abençoe, amados. Abençoe aqueles que estão rezando conosco nesta manhã, de suas casas, por meio das redes sociais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amado e adorado.